Bem-vindas, minhas almas peregrinas! Hoje vamos receber um convidado que enxerga a arquitetura como uma ponte entre o visível e o invisível. Um arquiteto que traduz o espírito dos lugares e a alma das pessoas em formas, luzes e silêncios. Celso Raiol é sócio da Cité Arquitetura e professor da PUC-Rio. Sua trajetória une técnica, arte e espiritualidade em uma busca por harmonia e sentido. Hoje vamos conversar sobre beleza, propósito e o mistério que habita em cada construção, inclusive a que fazemos dentro de nós. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora? Celso, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito bom. Celso, seja muito bem-vindo. Aqui está a caneca do Almas Peregrinas, com chá do Yamani, do Armazém 14, que é o nosso novo parceiro. Obrigado. Fica super à vontade de beber ao longo do episódio. Obrigado. E não se esqueçam que o link está na descrição. Celso, você acha que a arquitetura pode ser mais do que função e forma? Olha, pergunta difícil, né? Porque assim, eu acho que a arquitetura é um campo muito amplo, né? Eu acho que existe, é claro, como forma, como os desafios iniciais da gente, que é definir um lugar, e as funções que ele, né, de alguma forma vai ocupar, mas a gente fala a diferença entre, muitas vezes, casa e lar, por exemplo. Eu acho que é um Legal. pouquinho do que a gente pode fazer uma interpretação disso. E o lar é essa questão que nos acolhe, né, que nos conforta, as mensagens subliminares, aquilo que não está visto, mas se percebe. Então eu acho que a gente tem um campo ampliado da arquitetura que abrange muito mais coisas. Eu acho que a gente seria muito pequeno se a gente fosse só colocar como essas duas atribuições. Eu acho que principalmente a gente falava sobre templos, se a gente for falar sobre igrejas, sobre né, alguns lugares do que Arquiteturas sagradas, né? arquiteturas sagradas nos transportam para outro lugar. Hum. Então acho que a entrada de luz certa, a atmosfera, o som, muitas vezes o barulho de uma água, ou seja, é isso. Acho que é uma questão mais completa. Eu acho que é o que toca o coração. Tem um campo mais sutil, né, nesse sentido, mais espiritual mesmo. Eu acho que assim, tem coisas que a gente não percebe. Assim, para mim tem uma história muito bacana. Teve uma senhora chamada André Putman, que é uma das designers mais famosas do mundo. Ela faleceu com 100 e poucos anos. Ela esteve no Brasil, inclusive. E ela começa a fazer arquitetura com 40 anos. Ela começa a comprar os direitos autorais de peças de pessoas em Paris que tinham produzido uma caneca, uma xícara, etc. E aí todo mundo começa a falar assim, puxa, vem na minha casa, aonde eu vou colocar isso? Onde vai ser o melhor lugar? E ela começa a fazer projetos, com 40 anos. Então assim, ela começa a se despertar para esse lado. E ela faz, para mim sempre foi muito impressionante, que era o Instituto de Finanças de Paris, o Ministério das Finanças. E quando você chega num lugar como esse, assim, para falar com o ministro, você já está numa relação de poder enorme, né, de distanciamento enorme. E ela faz o seguinte, em vez de ela colocar cadeiras voltadas para a mesa do ministro, ela faz 4 cadeiras colocando em círculo na frente da mesa do ministro, sendo que 2 se posicionam de costas para a mesa do ministro. Então, isso para mim é a beleza da arquitetura, é aquilo que não está dito, mas quando você vai conversar, né, com uma pessoa como essa, com essa autoridade, ele saía do posto dele, sentava como um igual, como a gente está aqui, está todo mundo no mesmo lugar. Então isso não está escrito, isso não é só forma, não é só função, está além dessas questões. É aquilo que não está né, não é tão visível, né, é bonito, é feio, alguma coisa desse tipo, mas transporta a gente para um outro sentimento, para as relações, inclusive, de alguém que está indo lá pedir dinheiro, alguma coisa desse tipo, mudou a forma de pensar. Então acho que essa beleza, eu acho que dos espaços e do que a gente pode fazer com a arquitetura, está aí. Eu acho que é esse transporte para outros lugares. Mágico, lindo. Celso, o que te inspira quando você começa um novo projeto? Germana, eu acho que assim, me inspira muito os lugares onde eu vou trabalhar. Assim, eu acho que tem, né, o Will Eisner, que era um cartunista americano. Ele escrevia toda semana, fazia um quadrinho para o New York Times,
E quem me apresentou foi uma amiga minha, que é uma defensora dele, uma pessoa importantíssima. E ele criou um personagem muito importante em Nova York chamado Spirit, que era o espírito da cidade de Nova York, daqueles edifícios que muitas vezes foram se transformando, se deteriorando, caindo, se trocando, né? Porque é uma cidade em mutação. Nova York, toda vez que a gente vai, tem muita coisa acontecendo. Então tinha a alma do lugar. O Spirit é um pouco dessa alma do lugar. Então eu acho que hoje, quando eu faço um edifício, por exemplo, na cidade, eu gosto de saber aonde foi, quem morou naquele lugar. Eu adoro os fragmentos. Então, assim, eu adoro pegar um pedaço de alguma coisa, uma cerâmica que fez parte de uma história, é aquilo que não está visto, mas a pessoa sem querer vai estar ali conseguindo captar. E se é a casa das pessoas, a mesma coisa. Eu gosto de saber a história completa dessas pessoas. Interessante, né? Então, Esse olhar, Legal. né? Então Diferente. você acha realmente que o espiritual te diferencia nos seus projetos? eu acho que sim. Tem um acreditar que eu acho que é fundamental em tudo que eu faço. Então, acho que esse lado das coisas que não são palpáveis, que eu acho que estão nesse invisível, eu acho que é uma coisa que eu gosto. Acho que vem essa sensibilidade de interpretação das pessoas, vem da minha mãe. Eu acho que eu acho que eu tenho uma arquitetura de qualidade, mas eu acho que a sensibilidade de saber interpretar pessoas, eu acho que é o meu maior dom. E aí eu acho que é essa coisa que a gente não toca tanto, né? Eu acho que, não sei se veio, não sei se é um dom, não sei se eu me aprimorei mais em gostar de pessoas, na forma de falar. E aí eu acho que tem a ver com essa espiritualidade, sim. Eu acho que tem a ver com acreditar, tem que saber que tem coisas que não são tão, que a gente não é tão, né, não são tão palpáveis, mas que estão presentes. Então acho que é isso, acho que eu tento captar um pouco disso. E Acho até que, elementos, né, que você gosta da terra, né? sim, eu acho que assim, a gente se envolveu muito, até por acaso ontem eu apresentei um trabalho em São Paulo, que a gente parte da terra, né, assim, é uma coisa do qual eu nos últimos anos tenho ficado muito ligado, assim, nessa busca de propósitos, busca de elementos que fizessem justificativa com relação à minha vida. Eu tenho procurado muito entender sobre a Amazônia, principalmente a Amazônia pré-Cabral, né? Ou seja, aquilo que são nossas ancestralidades. E tem muita coisa disso, né? Da terra. Hoje fala-se que a gente não fez pirâmides igual os nossos vizinhos. A nossa pirâmide é a própria Amazônia, porque ela foi Natureza. plantada e não necessariamente aquilo foi produzido pelo homem. Não estava ali tão natural assim. Então, ao acreditar nisso, é o poder dessa transformação. E eu acho que é isso que eu tenho tentado encontrar. Eu acho que aí os propósitos vão até lá embaixo. Hoje, para se entender a nossa arqueologia, tem que ser escavar. Não é só olhar para o que está para cima, que são as pirâmides, mas o que está debaixo da terra. E lá embaixo. Profundo. Super. Ai, que lindo. E você acha que a energia das pessoas de um lugar também tem influência na sua arquitetura? Por exemplo, existe uma arquitetura carioca? Eu acho que sim, Morgana, acho que sim, acho que existe um espírito carioca desse despojamento. É claro que a gente também mexe com o carioca, que ele chama a gente, vamos combinar e não combina, né? Nós temos umas coisas meio Vamos meio marcar e não marcar. Passa lá em casa, nunca passa lá você em casa, vai. não dá endereço. Mas eu acho que tem uma coisa despojada, que eu acho que é o contato com a natureza. Eu acho que a gente fez isso, né? A gente tem um dos lugares mais democráticos do mundo, é a nossa praia carioca, né? Então, assim, todas as classes, sabe? Isso tudo acho que influencia muito nessa percepção. E o contato, né? A gente está aqui numa cidade como essa, de repente vê macaco passando na rua, a gente vai no horto aqui, é uma cidade com micro Biomas. micro atmosferas. Então, eu acho que sim, eu acho que dá para entender. É o chique praiano, tem umas coisas que fazem diferença. Tem uma coisa que é muito carioca, né? Um jeito mais leve de Mais ser, eu acho, de descolado. enxergar. Não, segundo a Roberta, do Dona Coisa, que está fazendo agora 20 anos, ela fala que o carioca gosta de mostrar mais pele. Nós mostramos mais pele. É uma forma chique de falar que nós somos mais sensuais, assim, mas nós mostramos mais pele. Acho que é legal isso. Então, acho que essa pele, na verdade, tem reflexo desse bronzeado que a gente
tem dessa forma de lidar com a natureza, de sentir, gostar de sentir o vento, a brisa. Até o jeito de cultivar o corpo, eu acho que a gente tem uma maneira diferente, Isso né? você acha que reflete nos ambientes dentro de casa? Reflete, porque é o posicionar, né, Paula? Assim, a próprio Sérgio Rodrigues, quando faz a cadeira mole, aquele jeito de sentar que ele coloca a perna por Exato. sobre. Perfeito. É né, muito carioca É muito isso. carioca. Mas no seu estilo, você sente essa influência carioca? Sinto, mas o que que eu tenho feito ao longo dos anos? Assim, eu acho que ao invés de seguir um estilo, porque tem alguns arquitetos que têm um estilo, né, que repete, se ele está fazendo um projeto em Miami, em São Paulo, é aquele jeito de projetar. Eu não tenho o que eu criei dentro da Cité ao longo desses 13 anos é uma metodologia de trabalho, que é a coleta de dados. Então, eu hoje prefiro que as pessoas passem por um edifício feito por nós, ou uma casa que foi feito, projetado por nós, e falem assim, que bacana esse projeto, adorei esse projeto, pode ser da Cité. Sim. Isso para mim eu acho que é muito mais significativo. E ele é do que- muito mais integrado ao local do Total. que ao Integrado seu ao local nome. e à pessoa, Aham. entendeu? Quase todos os projetos da gente fez um que era Igarapava com Sambaíba. Aí o que é Igarapava? Igarapava é uma canoa de madeira feita com um tronco, uma única madeira. Sambaíba é uma árvore que não é do nosso bioma, é do Cerrado, mas que tinha feito isso. E eu estou acabando de voltar do México, e o México tem uma relação com a árvore, né, da questão de ascender ao céu e à terra, né, que a copa e a raiz tem mais ou menos um equilíbrio. Então que o elemento mais equilibrado, né, de design, digamos assim, natural, seria a árvore, porque tem essas... Então isso veio muito na minha cabeça. Eu falei assim, cara, vamos fazer os galhos. Então o edifício da gente foi todo feito como se fossem galhos. Então se você passar hoje pelo edifício, o nome ficou Igara, e ele todo com linhas marcadas que vão mais densas próximo à rua, onde protege, onde dá uma certa questão de filtro da cidade, ou seja, esse lugar de transição, mas conforme vai chegando para a parte mais superior, vai ficando mais rarefeito e vai se abrindo mais para o céu. Então, eu acho que isso é uma tradução que a gente tem feito. Acho que essa espiritualidade vem de sensibilidade, e é isso que eu tento hoje, né, de alguma forma, responder através do projeto. Celso, você acredita que cada casa carrega a alma de quem mora? Eu acho que se não acontece isso, está errada a casa. Acho que é o contrário, assim, acho que eu tenho tentado, Germana, assim, muitas vezes fazer situações do qual são ambientes mais neutros, aonde a personalidade desse meu cliente possa, de certa forma, estar mais intensa. Porque eu fiz essa pergunta porque às vezes a gente entra nos lugares e fala, nossa, isso aqui tá muito com cara de arquiteto, né? Verdade. Sem querer, entendeu? Colocar Sim, qualquer... sim, mas ela tá sem a alma, a a alma do essência da lugar, pessoa. né? Exatamente. Então, a gente tem tentado, de alguma forma, criar situações mais neutras, seja um sofá, alguma coisa desse tipo, para poder também ter aquilo que é o desenvolvimento da casa, a modificação que a casa exige. Nós não somos iguais, né? Quem se casou há 30 anos atrás, ou quem se separou, ou quem viveu outras vidas, você gosta de um quadro que hoje de repente não faz mais sentido. Aquele quadro é uma grande janela para algum outro lugar, mas de repente aquela janela já não está cumprindo mais a sua função. Então, trocar o ambiente, trocar a arte. Então, hoje a gente também tem muito mais, né? Assim, antigamente a arte não era tão acessível, hoje é. Então, eu acho que tem muita questão de como modifica um lugar. E assim, você poder fazer uma viagem e não poder trazer mais nada para sua casa, que ela não comporta mais nada, eu acho muito ruim. Essa casa que dá liberdade para você trazer alguma coisa, que vai contar uma nova história, um novo momento seu. E a gente muito adora, importante. a nossa peregrinação, aí a gente sai, né? A gente Catando. volta sempre com tudo. Pois é, essa parte curatorial de sair para uma viagem, trazer alguma coisa. Isso não vai caber na minha casa. Não, mas tem lugar que vai sair. Eu estava fazendo um texto esses dias sobre isso, sobre como a gente tem que se despedir de algumas coisas na casa também. Você já trouxe algum item que você nunca esqueceu? Olha, já. Eu já me mudei algumas vezes, Paula, então eu tive que me despedir de algumas e acrescentar outras, sabe? E eu tenho uma questão muito forte, isso pessoal. Eu fiquei viúvo, depois eu me casei de novo, me separei. E eu acho que essa alma, principalmente a arte, o artesanato, elementos como esse, eles preenchem uma lacuna muito forte para mim de Sentimento. sentimento.
ele não vai preencher digamos, é um preenchimento físico, talvez, até muito mais, de você não ver os vazios. Então, Paula, lembra que você trouxe aquele Vaso enorme do Butão? Não, da foi da Índia. onde? Índia. Tá na Dharamshala. mesa. E assim, ficou lindíssimo. Foi uma função. Quase esqueceram ele lá, lembra? Nossa, Mandou no aeroporto, pegar. sumiu. mas olha só, Sumiu. e as histórias, gente, assim, eu acho que esse lugar das histórias, isso faz parte da alma do lugar, faz parte da alma da casa. Assim, esse pote, esse vaso, é uma história de vocês três. Então esse negócio de lembrar, né, esse lembrar das histórias, agora muito triste quem não tem o que lembrar, né? Então acho que essa casa que não tem que lembrar, talvez... Os objetos contam histórias, no final das contas, na verdade, né? Tem gente que não consegue compreender isso, né, Morgana? Tem gente que acha que dá valor àquilo, mas não dá o valor sentimental. Exato. Tem horas que é uma coisa muito simples, mas que naquele momento fez um sentido para você. Aquilo ali virou um diamante, sendo que era apenas uma folha seca, sabe? Assim, eu acho que saber dar valor. Eu acho que a gente muitas vezes não compreende essas relações afetivas com as coisas. Eu acho que eu tenho sempre acho que as coisas vão me falar algumas verdades em alguns momentos, entendeu? E a arte acho que traz isso. De que forma, Celso, você acha que o ambiente pode elevar o estado emocional? Ou até espiritual? Olha, tem um caso, isso é bem interessante, assim, aconteceu muito próximo a gente. Minha mãe faleceu há uns 3 anos atrás e ela tinha ficado no hospital e estava numa ala nova do hospital, aonde tinha madeira, o estofado era verde, a luz era meio amarelada, tinha uma janela bonita com verde do lado de fora. Ela teve que ser internada, ela ficou super bem. Meu filho, isso parece um hotel. Ótimo, ficamos ali. Da outra vez, minha mãe foi e ficou na ala antiga do hospital, que era cinza, a janela era pequena, a luz branca, o estofado cinza claro. Minha mãe começou a entrar, ficou com um pânico, ficou desesperada, achou que fosse morrer. Assim, meu filho, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Que eu não sei. Aí minha irmã chegou, mãe, se acalma. Aí chamamos os médicos, aquela coisa toda que a gente não sabia o que fazer. E assim, é a luz, é a ambiência, é essa atmosfera. Vamos apagar. A gente apagou todas as luzes, botou na televisão, encontrou um canal que tivesse com uma luz mais amarelada. Minha mãe foi se acalmando. Então a gente não percebe que uma luz pode dar uma diferença enorme pra gente. Quanto o externo pode afetar, né? O interno, com certeza. Sabe assim, pandemia foi muito isso, foi muito sensível pra gente. Foi. Quem pegava sol, quem não pegava sol. Quem tinha uma fachada pro poente, uma fachada pro nascente. Né? Então, eu acho que esse tipo de sensibilidade que a gente viu, e que aí voltando, a gente tá sempre falando sobre o invisível aqui, né? Então, do que é visível, que é palpável, que não é palpável, que é visível, que é invisível. Essas relações eu acho que são muito fortes. E eu acho que sim, a gente consegue, Paula, consegue mudar a ambiência, a cor, a renovação, um lugar, algumas coisas que te tragam um certo afeto. A gente, quando chega no Rio de Janeiro, a gente atravessa o nosso último túnel, a gente acha que está em casa, mesmo a gente não tendo chegado, né? Porque aquela ambiência já começa a ter o nosso macro... Tô chegando. Né? Isso quando chega em casa e tem aqueles elementos que te acolhem, né? É o cachorro. A gente quando tem filhos, né? Assim, o filho, a partir de um certo momento, vai embora. Quem abana o rabinho pra gente é o cachorro que vem nos receber, né? Então, assim, mas eu acho que é isso, assim, acho que a gente tem que ter mais esses apegos, sabe? Assim, acho que, claro, nada que seja que extrapole o sensato, mas eu acho que essas relações afetuosas com o lugar que nos acolhe, eu acho que é extremamente importante. Gente, pausa rápida. Agora o nosso canal tem clube de membros no YouTube e quem entra tem benefícios reais que fazem você participar de verdade da nossa mesa. Tem acesso antecipado aos conteúdos, seu nome aparece na lista de agradecimento no final do episódio.
Pode mandar perguntas que vão ser lidas durante o programa e ainda tem acesso a conteúdos extras, como meditações e outras práticas exclusivas. Então, se você curte estar aqui com a gente e quer viver o Almas mais de perto, clique aí no botão de Seja Membro e vem fazer parte. Agora vamos fazer uma pergunta do Clube de Membros do Almas Peregrinas, da Fabiana Luise. Ela pergunta: eu amo arquitetura, estética e sentir minha casa com personalidade, mas hoje eu vivo de aluguel, então nem sempre consigo fazer grandes intervenções. Que dica você daria para quem quer manter elegância e identidade no lar, mesmo sem poder mexer estruturalmente no espaço? Tá, olha só, se a gente pensa que um casa-cor é um pouco assim, que a gente também não pode mexer em todos os lugares, eu acho que dá para ter, Casa Cor, a gente tem que contextualizar, de repente é uma amostra, né? né, de É, decoração, de que já tem há decoração 30 e do poucos Rio. anos, né? Então, e no Rio de Janeiro, acontece em São Paulo, em vários lugares, mas eu acho que é isso, a gente tem uma estrutura ali que não dá para mexer muito, a gente não vai, poucas vezes, a maior parte dos ambientes tem essa restrição. Então é quase como se fosse um lugar de aluguel, que a gente tem que levar e emprestar algumas coisas àquele lugar. A alma vai ser emprestada, vai ser alugada a alma. Mas eu acho que dá, sim, dá para fazer. Eu acho que aí a arte, o tapete, são elementos que têm essa possibilidade do transporte. Mas eu vi uma coisa que é muito legal há um tempo atrás, com o Guto Requena, que é um arquiteto paulista, que estava falando sobre o quanto a gente consegue transportar hoje. Assim, antigamente a gente tinha o som com os nossos CDs e os nossos discos de vinil. Hoje está no Spotify. Eles Os desapareceram. nossos livros estavam na estante, hoje estão no nosso Kinder. Kinder. Kinder, né? As nossas fotos estavam nos nossos álbuns, hoje está no nosso celular, na nuvem. Então ele falou assim, puxa, tem vezes que eu estou num quarto de hotel, mas eu botei minha música no Spotify, eu estou vendo os meus filmes, eu estou falando com algumas pessoas, eu estou vendo as fotos. Se sente Então, à vontade. se sente à vontade, se sente em casa. Então, eu acho que também a gente hoje tem estou falando de almas peregrinas, né? Os peregrinos aí, que estão em cada hora num lugar, acho que a gente consegue levar mais a nossa casa virou um pouco mais móvel, digamos assim, porque algumas coisas a gente hoje já consegue transportar. Mas tem uma coisa que foi bem interessante agora, a gente fez o Casa Cor, fez o bar do Casa Cor, foi desse último que fechou agora no final de outubro. E a gente entrou já no final, eu fui, aconteceu, eu não ia entrar, aí a Ornari me chamou, eu só tinha 3 semanas para fazer o projeto, o pessoal já estava fazendo há 3 meses, eu tive 3 semanas. Aí fui ligando para a Anne, da Elisea, foi falando com o pessoal da Ornari, o que a gente consegue fazer? Celso, não conseguimos mais fazer quase nada, porque já não tem mais tempo, a indústria não vai conseguir mudar os móveis para você, não vai conseguir fazer nada desse tipo. Aí eu me lembrei, tinha um projeto que eu tinha ido com meus filhos, que era um hotel em Estocolmo, que tinha vários móveis diferentes, eram microcosmos, assim. Então, o móvel era diferente do outro, E aí eu fui e fiz isso. Fez esse um grande projeto. Eu vi. mix. Esse grande mix. Eu também vi. Eu vi. Eu Ah, eu não visitei fui. e eu É. adorei o espaço. Eu e me amei. senti em casa. Era isso, É. todo mundo se sentiu à vontade no Total. meu espaço. Eu chegava lá toda segunda-feira, tinha que mudar os móveis todos de lugar. Porque as pessoas se sentiram tão em casa que eles pegavam todas as cadeiras e mudavam tudo de lugar. Porque não Arrastavam. tinha um propósito, não tinha propósito, não tinha uma padronização. Sim. O padrão era não ter. Não era né? uma coisa tão presa, amarrada, Não era. Engessada. engessada. Então isso É. foi legal. E foi uma coisa assim, das coisas mais especiais assim, que aconteceram nesses últimos tempos. A gente tinha feito o projeto e quando a gente foi escolher objetos, por exemplo, a gente foi na Rosa Costa e falou assim, mas adorei esse vaso. Ah, esse já está emprestado, vai estar no espaço de sei lá quem. Esse aqui já está no espaço. Eu falei assim, Não gente, sobrou nada para sobrou ele. nada, Germana. Você Aí tava eu- na aí eu já- xepa, você xepa, eu tava tava na assim, xepa vamos do- fazer o seguinte, já que eu também estou adaptando os móveis, vamos fazer o seguinte, vamos pro estoque. Aí eu peguei tudo que era do estoque. Celso, mas está quebrado. Eu falei, não tem problema, vou levar esse daqui. Esse daqui. Não, vou levar esse daqui. Vou levar esse aqui. Tá ok. Aí conseguimos 30 objetos. Foi ótimo. Aí me liga a Mônica, fala assim, Celso, a nossa família ficou apaixonada por isso, porque você conseguiu levar quase que todos os objetos que a minha mãe, no início da nossa marca, trouxe de viagens. Então, são o início da nossa loja. E passaram-se mais ou menos 2 semanas, a Rosa faleceu.
Então, foi uma homenagem que a gente fez no nosso espaço das histórias que eram pregressas, sabe? Então, assim, tinham objetos que estavam quebrados, mas ela trouxe de Bali, eu trouxe disso, daquilo. Não, sorte Então- que ele teve esse olhar, né? Aí você trouxe um ambiente que para ela, assim, foi uma grande... sentido. Foi uma grande homenagem à Rosa, sabe? Assim, aquilo que estava abandonado foi dado luz novamente. O que estava na sombra voltou a ter luz. Então, acho que tem coisas na casa também que tem isso. Acho que tem horas que a gente Não, coloca... você mudar, às vezes, de lugar, às vezes tem uma peça que está ali. Quando você coloca em outro lugar, às vezes ela sobressai, às vezes a pessoa nem via Totalmente. naquele E canto. muda a energia da coisa, né? Eu Muda. adoro mudar, eu mudo o tempo todo. Mas é bom. Mas assim, esse reolhar também, né, para algo que às vezes está esquecido, isso é tão legal, assim, Sim. se eu trazer... acho ótimo. Celso, existe algum projeto que você considere especial por ter te transformado pessoalmente? Germana, eu vou te falar que a minha casa agora, para mim, foi um lugar de... Eu apelidei minha casa de achados e perdidos, porque teve muitas situações de vida, de cuidar de 2 filhos desde pequeno, sozinho, e que essas camadas de história e de transformação de quem eu sou hoje aconteceram nela. Então acho que isso para mim foi a minha maior questão, assim. Eu passei a descobrir um Brasil, por exemplo, eu coleciono hoje arte popular, artesanato, e fui para o Brasil inteiro, para Ilha do Ferro, fui para Roraima, fui para vários lugares para poder encontrar essas raízes. E eu acho que ela foi uma transformação muito interna minha de busca. Então acho que ela me inspirou para muitos outros projetos, para muitas outras casas de clientes, ou projetos que a gente busca porque é difícil ser original hoje em dia, né? Assim, a gente tem uma dificuldade. Sim, a gente pensa que está criando uma coisa muito especial, mas alguém já criou em outro lugar. Muito difícil. Na moda, em todos os campos de Dizem que criação. nada se cria, né? Tudo se copia. Ou se transforma. Ainda mais quando você, né, quem te fornece também está falando uma linguagem que às vezes você fica refém, você como arquiteto que trabalha com esses elementos, né? Morgana, mas aí o que eu tenho feito? Eu tenho feito não olhado só arquitetura, então por isso que eu acho que essa minha casa foi um pouco dessa experimentação, de eu poder buscar outras referências que ocupassem ela, sabe assim, em outros campos, né? Então acho que tem desde de símbolos, tem símbolo judaico, tem símbolo católico, tem símbolo de Umbanda, tem uma mistura de todas as... Nossa, eu tô querendo conhecer essa casa, hein? Vamos um dia combinar. Ela ganhou um prêmio agora na Casa Jardim de Brasilidade, então assim, que foi muito legal. legal, que assim, isso tem um mês atrás, então acho que assim, um arquiteto ganhar um prêmio de Brasilidade, É um fiquei ato. muito feliz, assim, Sim, foi uma parabéns. emoção, assim, E pegando esse seu gancho, você acha que existe magia na arquitetura? Você acredita no Feng Shui, na geometria sagrada, que pode influenciar o ambiente? Olha só, eu acho o seguinte, tem ponderações, Paula. Para mim é o seguinte, existem umas regras de arquitetura que são milenares de coisas que funcionam ou não funcionam. Então eu acho que essa questão de, por exemplo, Feng Shui, por exemplo, eu acho que ele não pode entrar em atrito nessas relações. Eu acho que ele tem que vir a somar. Agora, tem regras da arquitetura, por ergonomia, situações como essa, que não podem ser em detrimento a outras, porque assim, tem um conforto. Aí eu volto na André Putman, tá? Ela falava o seguinte, que não necessariamente você, depois de uma caminhada, precisava estar sentado na cadeira mais confortável, mas ela precisava estar com a luz certa, na posição certa e ter um banco na frente para ela repousar os pés. Então, Uma funcionalidade é um importante. conjunto de coisas, é um Sim. conjunto de elementos. Então, eles somados a lições de arquitetura de pessoas que estudaram isso de forma muito intensa para poder ver a metragem certa, a altura certa, a cor certa, essas coisas todas. E se não entrar em conflito, mas se for uma junção, eu acho que é super potente. Se for complementar, Se for né? complementar, é super potente. Agora, tem horas que, por exemplo, eu já tive um caso como esse, aonde a consultora de Feng Shui, não sei se foi ela também, não sei qual foi a história, mas ela pediu para ter uma cor muito forte num lugar que deixava a casa toda influenciada por aquela cor.
Isso foi muito complicado, até a gente conseguir, mas a gente conseguiu, no final deu tudo certo. Mas aquilo ali, pelas lições de arquitetura, Não fazia sentido. deixava a casa toda escura. Então, apesar da cor ser potente para alguma transformação, ela também, em compensação, deixava a casa muito mais Visualmente visualmente pesada. mais pesada. Pesada. Então, aquilo conflitava completamente com essas relações. Então, acho que assim, para mim, e eu acho que assim, hoje as pessoas precisam me dar muitas justificativas. Eu gosto de justificativa. Não, só o gosto é duvidoso. Porque o gosto, cada um de nós aqui tem uma situação. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo. Mas se você dá razões para aquilo, por que está por trás, né, o reconhecimento de que aquilo está por conta disso, 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 disso. Então, eu acho que quando a gente vai mais a fundo, as coisas funcionam. Então, eu sou hoje, só complicado para mim são as superficialidades de algumas questões. Sim. Se ela tem profundidade, se ela consegue me dar argumentos, Aí você aceita. aí eu aceito. Abraço e aceito. Agora, Celso, nesses tempos, Celso, de tanta pressa e desconexão, como é ensinar esses jovens arquitetos? É difícil, a gente está disputando, por exemplo, com o celular totalmente. Mas até a gente, né, ficou viciado em algumas pressas, né? A gente tem o WhatsApp, se não tá o azulzinho, a gente já fica nervoso. Mandou a mensagem, a pessoa viu, epa, Germana não mandou. Já viu que já ticou de azul Você e não me até agora não me respondeu. devolveu você essa fica na resposta. obrigação de ter que responder na hora, né? Mas você acha que essa sensibilidade, esse sutil, esse invisível, ele vai continuar aparecendo na arquitetura? Morgana, eu acho o seguinte, eu sempre acho, por exemplo, quando a gente começou o AutoCAD e essas coisas, transformar o que era desenho à mão, desenho em papel, achou-se que a gente ia perder não sei quanto da A arquitetura. essência, é. Eu acho que são transformações, eu acho que a gente só tem que perceber qual é o novo processo, porque ele não vai voltar atrás. Então eu não sou saudoso. Então assim, bacana, eu vivi aquilo, ótimo, eu tô vendo, tô nos meus 57 anos, tô achando maravilhoso. Então acho que é isso que talvez seja. Talvez a gente tenha que aprender quais serão os novos códigos. O que a gente vai ter que alimentar, o que a gente vai ter que fazer os contrapontos. Agora, eu acho o seguinte, a gente tem sim que ao invés só de pensar nas perdas, quais vão ser os ganhos? E como a gente tem que pensar isso para o futuro? Eu acho que, para mim, eu acho que essa é a minha E as maior... coisas se adaptam, né? O mundo vai evoluindo Gente, E não outra volta, não coisa dá. que me veio agora, e a inteligência artificial com a arquitetura? Eu prefiro abraçar a causa. Então, lá no escritório, a gente tem um grupo de pessoas que estão pesquisando isso e o que a gente pode estar na frente. E eu acho que, assim, eu entendo da inteligência artificial é que, assim, nós vamos ser curadores. O nosso processo vai ser curatorial. Porque até o ChatGPT, se você faz algumas coisas, ele manda algumas coisas erradas, que se você não tiver um mínimo de preparo, um Sim. mínimo de estudo, Conhecimento, você pode cair num risco de adotar uma fala que não existe, de um autor que nunca falou aquilo. Sim. Né? Então, eu acho que esse processo curatorial nosso, de uma maneira geral, eu acho que ele vai, aí sim, o processo curatorial envolve pesquisa e aprofundamento, para que a gente possa julgar. Então, eu acho que esses atropelos vão acontecer dessa geração, para que eles possam aprender de forma diferente daqui a pouco. Mas eu acho que assim, eu prefiro pensar que a gente tem que entender que vai ter que trabalhar junto. vão E ter sempre vão perdas. ter os grandes artistas, Que não é uma ameaça. as grandes né? mentes criativas. Isso eu acho. Porque vai abrir caminho para outras coisas. Eu acho que é só que a gente tem que entender quais são os novos caminhos que a gente tem que ir. Celso, você é conhecido como o Senhor dos Anéis aqui no Rio de Janeiro. Existe algum sentido por trás disso? Germana, assim, existe. Eu comecei, assim, tem uns 9 anos, 10 anos que eu comecei a usar, né, timidamente, um anel ou outro, mas acabou se tornando meio que um fascínio, assim. Mas teve uma coisa, eu sempre achei que eu precisava fazer mais conexões com os meus filhos, sabe? Então, acho que assim, são a questão sentimental, mas algumas coisas que aproximassem a gente. Gosto, música, a gente tem um gosto musical parecido, troca música. E os adereços, não necessariamente os anéis, pulseiras, colares, essas coisas todas, acabaram sendo muito uma forte conexão entre a gente. Meus filhos usam bastante colar, usam anel, o Luiz Eduardo usa brinco, usa anel. Então, eu acho que foi uma forma também de traçar linhas que
que nos conectassem, sabe? Fazer uma costura maior sobre vários pontos que eu pudesse me aproximar deles. Então, nas viagens eu trago sempre uma pulseira, tem horas que não dá tempo da gente procurar aquele super presente, mas uma pulseira e um anel era uma coisa que era fácil. Eu adoro loja de museu. Loja de museu tem sempre uns anéis, umas coisas bacanas assim. Então, eu acho que acabou virando um pouco isso. Mas depois virou uma forma de, acho que de proteção. Então, tem cristais, Tô tem vendo. de tudo aqui um pouco, né? Então, tem essas cadeiras daqui, que você fala da arquitetura. Esse está escrito protection. Então, e eu troco, eu tenho sim, sei lá. Porque anel, algumas vezes a gente perde, né? Eu só tiro para dormir, mas e tomar banho, mas eu tô sempre de anel, assim. Não, Então, sempre que eu encontro com o Celso, ele tá com Mas esses virou uma anéis. espécie de amuleto para você. total, Morgana, total, assim, tem uns que eu não uso em reunião que vai ter problema, tem uns que eu acho que vão me dar sorte, Ai, eu sou que apegado legal. mesmo nesse negócio, então, é colar, é pulseira, esse aqui é taurepang, que são os índios né, de Roraima, esses aqui são umas mulheres que trabalham em comunidade em Ilhéus, que é a Titocou, que são mãe e filha, que trabalham com mulheres, isso aqui é semente de piaçava, Uau, tem um daqui, super então, significado. então uma coisa meio, esse aqui eu acho que me empodera um pouco, eu gosto dele, aí tem um marfim aqui, mas eu que encontrei numa loja, num antiquário, então eu acho que assim, tem umas relações diretas com ancestralidade e pontos de busca, assim. E se a vida, Celso, fosse uma casa em reforma, o que você diria que está construindo dentro de você hoje? Construindo dentro de mim hoje, Paula, é coerência. Hoje é o que eu busco. Assim, eu tenho falado com a minha psicanalista, com todo mundo, assim, o que eu visto, o que eu como, a minha roupa que eu ando, aquilo que eu tenho de propósitos. Eu acho que tem muita gente hoje que fala uma coisa e faz outra. O discurso é muito bacana, mas a Atitude, a atitude é outra. A gente vê isso nos políticos, vê isso em várias situações, Sim. né? E eu acho que o que está construindo dentro de mim nessas buscas são coerência. Então, assim, hoje, se você vê minha casa, vê meu escritório, vê a roupa que eu ando, vê os meus anéis, vê a forma como eu lidei com meus filhos, com a vida, eu acho que eu tenho procurado. E claro que a gente nunca vai conseguir, isso é uma busca apenas, né? Não acho que muito existe longe de perfeição. conseguir, porque eu acho que seria a perfeição, mas é uma busca. Mas eu acho que, pelo menos eu acho que hoje eu compreendo o que eu tenho que buscar. É um alinhamento, né? É um alinhamento. Entre o seu pensar, sentir e se comportar. É isso, é isso. E o É. resultado Tenho é o tentado. equilíbrio, né? Sim. A gente está tentando, Morgan. Não sei se a gente vai conseguir. Mas, assim, eu acho que isso acabou sendo passado para os clientes também, sabe? Para a forma como eu me posiciono, como eu trago determinadas situações. Eu acho que tem. E eu acho que eu consigo. Todo mundo fala assim, eu sou um cara agitado, mas na hora de falar, eu me coloco Consegue se colocar ali, se Com encontrar. tranquilo, calma, com calma. Eu falo com calma. é. Você sabe que eu achei interessante, queria trazer aqui, antes da gente começar o programa, você mesmo trouxe um certo, não é receio, mas uma dúvida. Será que a gente vai conseguir trazer essa espiritualidade dentro deste assunto, desse... E olha o quanto a gente conseguiu mostrar Foi que a bastante. espiritualidade, ela está dentro de tudo, ela permeia tudo na nossa vida. Sim, E sim. dentro de qualquer profissão, qualquer prática, qualquer pessoa. Então, assim, Eu falo durante muito esse isso, nosso a gente tem que- bate-papo, é. foi lindo ver como dentro de uma profissão, a arquitetura, quanto a espiritualidade vai fazer diferença na vida, assim, no resultado, né? Porque você constrói casa, você, Sim. no seu Lar. caso, como você falou, Lares. lar. Sim, Né? é Então diferente. isso faz diferença. E é isso, é o invisível, ele está em todos os Todos. lugares. Sim. Então foi muito legal conversar com você Foi e ter incrível, essa percepção Celso. de como a espiritualidade está na vida da gente e a gente em todos os cantinhos e a gente tem que ter consciência disso, né? Obrigado Muito vocês, bom. adorei. Obrigada. Celso, a gente faz uma dinâmica, Tá. tá? Sempre assim no final. A gente fala uma palavra e aí você diz o que faz sentido. Propósito. É uma busca. Beleza. Tem que existir. Equilíbrio. Sempre. Amei! Celso, Obrigada. muito obrigada por você ter Gente, vindo. obrigado vocês. Assim, eu tava E nervoso. conta, assim, Jura? conta onde é que as pessoas podem te encontrar. Olha, eu uso direto o meu Instagram, realmente, acho que é o caminho, né? O veículo mais fácil, Celso Raiol ou Cité Arquitetura. O Celso Raiol é mais esse dos anéis, é quem está por trás dos trabalhos.
E o da Cité tem Cité Interiores, e Cité é onde está nossa divulgação daquilo que a gente produz. Maravilha! Maravilhoso, nosso arquiteto. Obrigada, Celso. Olha, o nosso papo de hoje mostra que o espaço pode ser um espelho da alma. Que a nossa morada interior seja sempre feita de luz, presença e propósito. Se você curtiu, compartilhe, se inscreva no Almas Peregrinas. Nosso propósito é inspirar e lembrar que o caminho da alma é para todos. E nos siga no Instagram e no Spotify. Somos almas peregrinas viajantes. Uma viagem para dentro? Ou é de dentro para fora?